Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não importa a hora que você vai ver essa live, seja ao vivo, seja gravada, essa live é para você. E hoje eu venho aqui apresentar para vocês um projeto novo, né? Que, na verdade, foi lançado há 2 anos e agora a gente está dando um passo muito importante com ele. Mas antes disso, eu quero explicar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história para contextualizar o porquê de tudo isso, né? A maioria aqui que me seguem já sabe, né, um pouquinho da minha história, mas eu vou pontuar alguns pontos aí. Eu fui diretora de marketing, né, por mais de 15 anos, trabalhava com educação internacional. E nesse interim, né, eu sempre tive uma busca incessante de um buraco que tinha dentro de mim. E vieram muitas terapias, muitos cursos e muito entendimento, né, das coisas como se apresentavam, porque minha vida sempre foi muito desafiadora. Tive muitos momentos de altos e baixos, principalmente financeiros, né? E até conto no meu e-book como a constelação mudou a minha vida, sobre vários momentos que eu passei fome, literalmente, né, de não ter o que comer. E esse buraco que existia dentro de mim era sempre um lugar que eu buscava preencher de alguma forma. E nesses últimos 15 anos, antes da minha transição de carreira, né, que eu fiz uma transição em 2018, eu sempre fui buscando esse lugar, né, com vários tipos de terapias, até que a constelação chegou e realmente fez uma grande transformação na minha vida. Porque eu sempre falo para vocês, né? Eu sou muito adepta das terapias em geral, principalmente das complementares e alternativas. Mas o primeiro grande passo, né, que eu consegui tapar esse buraco que tinha interno foi através da constelação. E porque nesse interim, né, como diretora de marketing, eu tive aí, hoje, entendo um pouco mais, né, 2 burnouts, tomava antidepressivo, sempre aumentando as doses, o tipo de remédio, então sempre foi uma vida bem instável emocionalmente, se eu posso dizer assim. E nesse interim, né, conhecendo vários terapeutas, vários tipos de terapias, todos me ajudaram muito, com certeza foram momentos muito importantes para mim de sustentar, né, tudo que eu buscava ali. E aí a constelação chegou, fez essa grande transformação interna, que eu sempre trago também para vocês, desse lugar de honrar os pais, né? Eu era uma pessoa que tinha muitas questões com os meus pais e excluía meus pais da minha vida, de dentro do meu coração. E quando eu compreendi todo esse contexto e consegui fazer esse movimento, foi realmente uma das maiores transformações da minha vida. E como também sempre falo aqui, né, não basta só constelar, né? A constelação, eu digo que, no meu ponto de vista, é o primeiro grande passo que a gente dá em direção ao autoconhecimento, em direção ao que a gente busca como plenitude, como leveza, como fluidez, como prosperidade. Mas ela só não basta, né? A gente precisa trazer sustentação para tudo isso. E muitas pessoas, né, querem constelar toda hora porque acabam tendo grandes mudanças, mas eu falo, gente, não é por aí, né? A constelação, ela nos mostra o caminho, ela nos mostra onde a gente infringe suas leis, porque ela é baseada em 3 leis básicas, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio, que a gente chama aí de princípios da vida, porque a gente faz parte desse grande sistema que é a vida. Mas a gente tem que olhar para a gente também. A constelação, a gente olha para o nosso sistema e aonde a gente se equivoca, onde a gente infringe as leis, que lugar a gente ocupa nesse sistema, né? E ela nos mostra esse lugar. E aí a gente faz esse movimento gradativamente, porque é um movimento
gradativo, né? Eu falo, é um exercício mesmo de tomar o seu verdadeiro lugar. E isso independe de quantas constelações você tem que ter um entendimento disso para você conseguir fazer o movimento. A constelação faz o grande movimento, obviamente, mas é você que tem que trazer sustentação para aquilo. E todo mundo que já constelou comigo, eu sempre falo, né? Busquem outras terapias alternativas para te ajudarem nessa sustentação desse campo, né? Nesse lugar de nos ajudar a ter força energética mesmo, vibracional para fazer esse movimento. E aí, nesse interim, né? Desde que eu fiz a transição de carreira, eu percebia o quê, né? Muitas pessoas não constelavam por falta de recursos financeiros. E eu sei que acaba sendo um investimento para alguns um pouco alto, né? Investimentos esses que eu fiz várias vezes, né? Me apertava, mas dava um jeitinho, ia lá, porque esse buraco, como eu te falei, era muito grande e eu ia nessa busca, né? Incessante de mim mesma, né? De me encontrar. Como lido com tantas emoções, com tanta intensidade, né? E com tanta dor, né? Com tantas mágoas, com tantos sentimentos dolorosos dentro de mim. E nesse interim, né? Como terapeuta, como consteladora, foram uma infinidade de cursos, acho que eu já fiz mais de 60 formações, passei por diversos tipos de terapia e passo ainda, né? Eu acho que é muito importante essa constância. E vendo assim, tanto um lado do meu cliente que constelava, como o lado daqueles que não conseguiam investir ainda o valor da constelação, me veio essa vontade imensa, né? De levar algo para as pessoas de uma forma muito acessível, para que qualquer pessoa pudesse ter acesso a isso. Porque o que eu percebo no caminho, e ainda existe, né, até comigo, às vezes eu quero fazer mais do que eu faço, mas às vezes também não dá para ficar investindo tanto. E não que não valham, cada terapia vale o seu valor, né? Mas, na verdade, eu sei que às vezes as pessoas não têm tempo, de disponibilidade, de tempo mesmo, por conta de trabalho, casa, filhos, etc. E outras não têm a disponibilidade financeira. Então, foi aí que veio a ideia, né, da comunidade. Comunidade Consciência do Ser, que foi criada por mim há mais de 2 anos atrás. Mas não, acho que exatamente 2 anos, foi em maio de 2023 que eu lancei ela oficialmente. E desde então, a gente vem trabalhando internamente para conseguir estruturar de uma forma que ficasse acessível e de uma entrega realmente amorosa para vocês, sabe? Uma entrega verdadeira, uma entrega com propósito. Acho que esses são os pontos principais dela. E aí, nesse caminhar, né, nessa jornada do autoconhecimento, né, tanto principalmente dentro do Eneagrama, que foram aí muitos anos estudando Eneagrama para me encontrar em primeiro lugar, né? Conheci várias pessoas nessas jornadas, várias pessoas que cuidam e cuidaram de mim, e a gente foi estruturando essa comunidade. Hoje tenho alguns parceiros aí me ajudando nisso, e muitos terapeutas amigos que já cuidaram ou que cuidam de mim estão dentro dessa comunidade. Então, queridos, eu quero explicar um pouquinho sobre ela, né? Qual era o intuito, Andréia, real? O intuito era levar terapias à distância para qualquer pessoa por um preço, né, justo, um preço social mesmo, que qualquer pessoa pudesse fazer. Esse era o ponto principal. É o ponto principal, né? E de uma forma que a gente conseguisse disponibilizar o máximo possível de terapias e que as pessoas, independente delas estarem presencialmente, online, né, no ao vivo, elas estariam recebendo esse tipo de terapia à distância para aqueles. Primeiro, aqueles que nunca puderam constelar, né? Esse foi o primeiro grande passo aqui. E para aqueles que já constelaram comigo ou com qualquer outra pessoa,
para trazer essa sustentação para esse campo que é extremamente necessário. Porque quando a gente faz uma terapia, um workshop, uma imersão, um retiro, a gente fica super bem. A gente sai de lá energizado, super feliz, né? Mas aí o cotidiano, o nosso dia a dia vai nos tirando do nosso centro, vai sugando a nossa energia. E aí nisso a gente acaba perdendo um pouco tudo aquilo que a gente recebeu. E a gente volta de novo, muitas vezes, para aquele lugar que a gente, né, que a gente iniciou essa jornada. Então, esse lugar, né, da comunidade é exatamente para isso, para trazer essa sustentação, para te ajudar nesse dia a dia, para manter, porque os problemas vão continuar. É a forma de lidar com o nosso cotidiano, com os nossos problemas diários que mudam de acordo com a vibração que eu tô, com a frequência que eu tô. Então, eu tenho que buscar essa sustentação de alguma forma. E hoje, então, é o grande lançamento oficial mesmo, da comunidade de consciência do ser. E eu quero explicar os caminhos que nós construímos aí, para você entender como ela funciona. Porque muita gente pergunta, André, mas como funciona isso? E aí eu tô aqui hoje para contar isso para vocês, tá? Então, a gente estruturou de a seguinte forma, 3 caminhos, né? A gente chama de... O primeiro é o caminho harmonia, o segundo é o caminho do despertar e o terceiro é o caminho do ser. Então, o que é o caminho harmonia, né? É o caminho daquela pessoa que realmente não tem tempo, que realmente não consegue ir fazer uma terapia, não consegue pagar uma terapia, não consegue ter nem tempo hábil e nem disponibilidade financeira para se cuidar energeticamente, vibracionalmente. Aqui, no Caminho Harmonia, você só tem que entregar seu nome e sua data de nascimento e seu endereço, porque além de você receber mais de 15 terapias mensais à distância, a gente ainda, eu, no caso, vou fazer uma limpeza energética na sua casa, todos os meses. Então, o caminho harmonia é esse, é aquele que não consegue entrar, que não consegue ter tempo, que ou tá no ônibus, ou tá no carro, tá no trânsito, é para essa pessoa. Ou que realmente não tem uma disponibilidade financeira aí para investir realmente no seu autoconhecimento a fundo, né? Porque a gente sabe que o investimento é alto. Então, esse é o caminho, né? O caminho harmonia. Esse é a primeira coisa que a gente oferece para você ali. O segundo caminho, que é o caminho despertar, o que ele oferece? Além do caminho harmonia, que são receber essas terapias, mais de 15 terapias mensais à distância e essa limpeza da casa, ele também vai te entregar coisas ao vivo, né? Para aqueles que precisam do ao vivo, tem disponibilidade para o ao vivo. Então, eu estou com vocês 3 vezes por semana ao vivo, tá bom? Além disso, 1 vez por mês comigo, tem um bate-papo sistêmico, a gente vai falar de constelação, as pessoas trazem suas questões, a gente debate, a gente traz consciência sistêmica ali, é uma delícia esses bate-papos, né? A gente tem vários depoimentos aí, depois que a gente vai passar para vocês, de quem já participa. E a gente tem também uma constelação coletiva por mês, com a Jéssica, uma grande amiga consteladora também, parceira maravilhosa. Esse é o grande dom, fazer constelações coletivas, onde não vai olhar para o seu tema especificamente, mas vai trazer aí movimentos coletivos que todos precisam, de acordo com o que o campo apresenta. São incríveis também essas constelações, eu participo junto com ela e é muito interessante, né? E para você que nunca constelou, vai ser uma forma aí de você compreender como que a constelação funciona, né? Um teste aí de como a constelação funciona. E trazendo já movimentos para o seu campo que vão te trazer aí benefícios incríveis. Além disso, a gente também tem outras terapias ao vivo, como a Kundalini, com a Priscila Azevedo, a gente tem e muitas outras, tá? Que a gente vai
triscando ali todo mês alguma coisa. A gente tem a Cíntia, que ela traz o alinhamento xamânico, a gente tem o Mário, o Gui, que trazem outros tipos de terapias. Então, vocês vão ver que a gente tem um calendário que a gente envia para vocês entram num grupo fechado, onde ninguém fica conversando não, fiquem tranquilos, mas a gente ali envia os dias e horários desses ao vivo, para que vocês tenham acesso com facilidade, tá bom? E o terceiro caminho é o caminho do ser, que foi essa grande mudança que a gente fez agora, que foi construir um aplicativo mesmo, formatar um aplicativo, onde além de você ter, né, tudo que tem no caminho harmonia, tudo que tem no caminho do despertar, você vai ter no caminho do ser e o acesso ao nosso aplicativo, tá? Que é um aplicativo que tem uma infinidade de coisas para a elevação da sua consciência, no sentido de conhecimento mesmo. Tem outras práticas gravadas que ficam lá, que você pode acessar, meditações diárias, meditação semanal, meditação para prosperidade. A gente tem comunicação não violenta com a Tatiana Vial, que traz ali de uma forma tão fácil de entendimento e que traz tanto conhecimento para a gente, de como a gente se expressar, de como a gente viver de uma forma, né, mais leve com a nossa comunicação. A gente tem Enneagrama, né, que é algo que eu sou apaixonada e muitos dos meus amigos aqui que fazem parte da comunidade, a gente se cruzou nesse caminho do Enneagrama, foram anos estudando, né, Enneagrama, e hoje a maioria, quase todos, eu acredito que todos que são do Enneagrama ali, já formamos, já fizemos mentoria, já fizemos tudo que tinha ao nosso alcance para absorver o máximo de informação dessa ferramenta incrível, milenar, né? E ainda estamos, sempre tem algo a aprender, a gente sempre está em processo, a gente sempre está se cuidando, se olhando um para o outro, ajudando o outro nesses processos do Enneagrama, que são incríveis, assim, né? A gente chama de a mandala mágica, né? A mandala do Enneagrama é algo que nos traz muita clareza de quem somos e de como a gente lida com as nossas sombras e com as nossas virtudes, né? Como a gente lida nesse lugar de realmente de se compreender e não achar que você, principalmente eu como um 4, né? Eu sempre achava que eu era muito diferente das pessoas e não é, eu sou muito intensa, muito emocional, mas eu sou 4, tá tudo certo. Então vamos lá, vamos estudar isso, vamos entender como eu funciono para conseguir ultrapassar, né, alguns obstáculos e alguns desafios que a personalidade nos traz para ter uma vida mais leve e mais harmoniosa, mais equânime, né, mais equilibrada. Então, dentro do aplicativo, a gente tem aí conteúdos de todas as maneiras. Eu falo que é um filtro que eu faço para vocês, para que vocês tenham acesso a essas informações de uma maneira mais clara, né? Hoje a gente tem tanta coisa na internet que a gente não sabe, mas será que isso é legal? Será que isso funciona? E eu fiz esse filtro, né? E faço, né? Porque sempre a gente está colocando coisas novas ali para que você possa ter acesso a coisas que realmente fazem sentido para mim e para muitos ali, né? Eles me passam, a gente filtra, a gente conversa, a gente debate para ver se isso é interessante para todos ou não, né? Então, esses são os 3 caminhos, né, que a gente traz hoje nesse grande lançamento da comunidade Consciência do Ser. Então, são preços muito acessíveis, que qualquer um pode ter acesso, tá? E eu convido vocês, né, a conhecerem, entrar no nosso site comunidadeconscienciadoser.com.br, porque assim, esse é um grande sonho mesmo, se tornando real, né? E tem uma pessoa perguntando, né, qual a diferença entre a comunidade e uma terapia tradicional? Bom, a terapia tradicional, você tem que ter seu tempo ali disponível e pagar por ela individualmente, tá? Na comunidade Consciência do Ser, você paga a mensalidade, né? Você vai pagar para estar ali continuamente, todo mês. E você vai receber essa terapia à distância. Então, assim, todos aqueles que assinarem a comunidade, uma das primeiras coisas que a gente pede para fazer é nos mandar o nome completo para as mulheres casadas, o nome de solteira
e a data de nascimento, para que você receba as terapias à distância. São várias terapias energéticas, reiki, tamiana, vibracional, tem aí cura arcturiana, então várias. Então, cada hora a gente está levando alguma coisa diferente para vocês, tá bom? Então, basicamente, né, esse é o ponto, né? Era esse o lugar que eu queria realmente entregar, né? Hoje temos um aplicativo, mas não é necessário estar dentro dele, como eu falei, a gente fez 3 preços diferenciados, um preço bem simbólico, um preço médio, um preço um pouco maior, mas que também não é nada comparado a uma terapia individual. E a gente também envia tudo isso para vocês de uma forma bem compactada, bem detalhada, para que você realmente consiga fazer tudo que a gente sugere de uma maneira simples e fácil. Como funciona esse recebimento energético à distância? Bom, você não precisa estar em nenhum lugar, por exemplo. Vou mandar agora, vou fazer a tamiana para vocês, por exemplo. Você só vai saber que recebeu porque no grupo a gente vai falar, tal hora eu enviei a tal terapia. Você não precisa se preocupar com o seu tempo, se você vai estar conectado comigo naquele momento ou não. Eu só preciso do seu nome e da data de nascimento, tá? Independente da sua conexão, da sua, né, de você estar presente naquele momento do tempo comigo, mesmo que mentalmente. Não tem essa necessidade, tá bom? Alguma outra pergunta? Se alguém tiver, já aproveita, tá? Acho que não, por hora não. Então, basicamente, gente, é isso. Hoje é o grande lançamento, né? Eu estou muito feliz de ter alcançado aí um objetivo inicial, né? Que era estruturar isso de uma maneira simplificada para todos. E, claro, no interim, né, desse andar da comunidade de agora em diante, a gente vai trazer muitas coisas legais para vocês. Então, eu super convido você a conhecer mesmo www.comunidadeconscienciadoser.com.br. Lembrando, o maior objetivo dessa comunidade é levar terapias à distância para você, independente do seu tempo, independente de qualquer coisa. Você é convidado e você vai receber muitas coisas boas aí à distância. E o Cleiton tá falando, um projeto incrível, uma iniciativa maravilhosa, dar acesso para todos em um momento tão específico do universo. Parabéns pela entrega, gratidão, meu querido. Cleiton faz parte da comunidade também, é um grande parceiro que me ajudou a formatar tudo isso, junto com o Saulo e com o Uda e com a Larissa. E se não fosse eles, com certeza eu não teria chegado nesse ponto que eu cheguei da comunidade, que tá assim, eu tô delirando, eu tô transbordando de alegria, né? Num mês aí importante para mim, né? De várias mudanças que ocorreram na minha vida, dos últimos 2 anos para cá. Essa comunidade foi lançada 1 ano após a partida da Luísa, e esse mês é aniversário dela, né? Mês passado, 2 anos, né? Dia 9 de abril, dia 15 de maio é o aniversário dela, então eu sei que ela deve estar muito feliz e orgulhosa da mamãe, que eu atingi um objetivo tão esperado, né? Algo realmente que eu queria fazer essa entrega para as pessoas desse lugar, delas conquistarem isso que eu conquistei, né? Nesses anos todos, de busca, de procura, de entendimento, de equilíbrio energético, de equilíbrio emocional, né? O quanto tudo isso me ajuda, né? Porque eu realmente pratico, meus amigos cuidam de mim, eu cuido dos meus amigos, porque é muito importante isso, não tenham dúvida, ainda mais nesse momento do tempo, como o Cleiton falou, nessa grande transição planetária que a gente está vivendo nesse momento, a gente precisa dessa sustentação energética e vibracional. Então eu vou ficar por aqui, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou deixar vocês. Então fica de novo aí o convite para vocês acessarem o nosso site www.comunidadeconscienciadoser.com.br. Eu espero vocês, né? E eu acho que esse é o grande passo que a gente pode começar a dar para o nosso caminho do autoconhecimento e da nossa elevação de consciência. É isso, queridos. Então, um grande beijo, um grande abraço.
Ó, mais uma mensagem aqui linda, quer ver? Deixa eu ler pra vocês. Ai, não consigo subir. Peraí. Ai, não consigo ler. Não consigo ler. Não consegui baixar aqui para ler a mensagem. Ela subiu e eu não consigo mais ler. Que pena. Mas é isso, né? Só gratidão, transbordando gratidão e amor. Tô aqui, entregue, sempre à disposição. O que precisarem, tamo junto, tá bom? Então, um grande beijo. Quem não ouviu a live, que chegou agora, começa de novo, que tá super curtinha, super fácil de ouvir. Eu vou disponibilizá-la também no YouTube. E, eu vou repetir, Zanetti, é www.comunidadeconscienciadoser.com.br. Larissa, se estiver aí, coloca aqui, por favor. Mas assim que a gente finalizar esse vídeo, ela vai estar escrita lá na legenda, tá bom? E aí, se você ainda não conseguiu pegar, você vai conseguir pegar agora. É isso, queridos. Uma ótima semana, um ótimo ano, uma ótima transição planetária para todos nós. Foi uma honra estar aqui com vocês, sempre é uma honra, eu amo estar aqui. E qualquer coisa, só chamar a gente no direct, tá bom? Um abraço enorme e a gente se vê numa próxima live que eu vou fazer ainda essa semana. Um beijo. Larissa tá falando, tem no link da bio. Desculpa, Lari. Beijo, Grília. Obrigada.